Boa tarde, estamos aqui com a professora Andréa Ribeiro Hoffmann, do IRI da PUC-Rio. Em nome do Observatório de Regionalismo, agradecemos a sua presença. Nós preparamos algumas perguntas focadas em interregionalismo, sobretudo nesse tema um pouco mais amplo, né? Então, a primeira, o interregionalismo é um conceito que ganhou atenção a partir da década de 1990, relacionado ao período do regionalismo aberto, sobretudo. Né? Apesar de não haver um consenso quanto à sua definição, ele ganhou força como categoria de relacionamento entre os blocos regionais, sendo um dos exemplos mais marcantes do Mercosul e União Europeia, né, as negociações. A professora acha que atualmente este conceito ainda tem relevância nas relações entre as regiões, entre os blocos regionais? Bom, na medida que a gente pode falar que o regionalismo está em crise, né, o interregionalismo também sofre do mesmo mal, né, de certa forma. É um momento onde a reconfiguração, né, dos sistemas, dos mecanismos de governança global estão mais confusos. Não há mais aquele cenário da década de 90, onde a expectativa era que a própria União Europeia ia se fortalecer cada vez mais, ia reafirmar a sua política externa, e as outras regiões seguiriam algum caminho semelhante, né, de não só promovendo a integração interna, mas também sendo, vamos dizer assim, um espaço a partir do qual se relacionar com o resto do mundo. Então, aquele cenário da década de 90 implicava não apenas o investimento na política externa da União Europeia e, no caso assim, da América Latina, principalmente do Mercosul, mas também que isso era visto nesse contexto global, que você tinha um espaço das regiões sendo valorizado. Então, no final da guerra, você teve, da Guerra Fria, você teve na área de segurança uma revalorização das organizações regionais para implementar, ou enfim, ser um intermediário, né, da ONU, do sistema global. Na área econômica, naturalmente, como você falou, regionalismo aberto, como propulsor, né, do sistema multilateral. Então era um momento que não era de contestar o sistema global, né, os mecanismos de governança global, mas que as regiões eram um mecanismo facilitador, enfim, sendo incorporadas de uma forma positiva. O cenário atual, né, enfim, é totalmente diferente. Você tem uma crise de ambos os níveis, né, do sistema global baseado no sistema ONU, e também, consequentemente, das regiões. Então, enfim, hoje nós estamos discutindo a crise mesmo, no caso da União Europeia, do Brexit, enfim, todas essas tantas crises, né, que estão ocorrendo naquele espaço, e talvez até, comparativamente, as crises regionais que a gente está tendo na América Latina são até menores, né? O nível de crise existencial da integração na Europa é muito maior do que a nossa, que, de certa forma, sempre teve uma expectativa menor, um investimento institucional menor. Mas ainda assim há uma bilateralização, né, das relações, estados individualmente que têm revalorizado as suas políticas externas com o resto do mundo, né, vamos dizer assim, contra um projeto, né, que os vizinhos, né, a área regional mesmo, mais física inclusive, era tida como mais relevante. Então, eu diria que sim, o interregionalismo sofre junto com o próprio regionalismo, porque não é a ponte, vamos dizer assim, de relações externas privilegiadas. E ainda nessa questão da relevância do conceito, a aparente aproximação entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, você acha que pode simbolizar talvez uma possibilidade de relevância para esse conceito? Então, apesar de todo esse cenário de complicação, essa aproximação significaria o interregionalismo aqui na região? Exatamente. Inclusive, enfim, alguma publicação, eu até argumentei que a aproximação entre Mercosul e Comunidade Andina, na época, poderia ser classificada como interregionalismo. Claro que é uma dimensão diferente, porque a gente fala dentro da mesma região América Latina e subgrupos regionais. E aí, seja agora a Aliança do Pacífico, como era no caso anterior à Comunidade Andina, a gente pode falar de um mini interregionalismo, mas aí, embora eu mesma tenha classificado isso como interregionalismo, acho que é diferente dessa lógica que a gente está falando antes de falar América Latina com a Europa, com a Ásia, com a África, né? E nesse sentido, o que a gente vê em termos de aproximação de Mercosul com a Aliança do Pacífico seria mais em termos de alinhamento de políticas comerciais, de que forma que a criação de tarifas externas comuns, né, no caso do Mercosul, não seja um empecilho para que os estados da Aliança do Pacífico também aumentem suas relações econômicas. Então, se a gente força um pouquinho e realmente classifica isso como interregionalismo, eu acho que tem havido uma aproximação, mas muito, eu acho, à luz disso, de um investimento menor dos estados membros, né, do próprio Mercosul na ideia de regionalismo.
Então é mais uma ponte, já existe ali o Mercosul, já existe a Aliança Pacífico, e eles buscam aumentar os mercados, enfim, né, setorialmente, muitas vezes, e sendo tendo em vista também, eu acho, a questão da relação desses países todos, aí sim, da América Latina, com China, com Estados Unidos, enfim, com o resto da região. E agora, a última pergunta. Sim. A União Europeia foi uma grande entusiasta, né, do interregionalismo, você também já traçou um pouco isso. O Bloco Europeu procurou utilizar a base interregional como uma plataforma de negociação comercial, né, mas também auxiliando financeiramente a integração. Alguns autores apontam, inclusive essa própria professora, que essa estratégia influenciou a estrutura institucional de alguns blocos, né, como o Mercosul, até a ASEAN, alguns do continente africano. Em que medida a professora considera que houve essa difusão e se ela ainda é factual em tempos de crise no regionalismo europeu, sobretudo no contexto do Brexit? Né? Não, eu acho que lá na década de 90, no início dos anos 90 sobretudo, ela houve na agenda de política externa da União Europeia, promover o regionalismo era uma prioridade, justamente como uma visão de como o mundo de regiões, né, justamente se interligando via esses grandes acordos interregionais, e houve investimento, sim, bem concreto. A ideia do modelo de integração, né, era um vocabulário daquela época, e houve aportes, né, como ajuda técnica para o Mercosul, na Andina, né, na Ásia, ASEAN sobretudo, enfim, mas na África, vários projetos, né, inclusive a ajuda à cooperação para a África muito mais significante. Então, a ideia de receber fundos via regiões, que reproduz um pouco a lógica do que aconteceu com os próprios Estados europeus através do Plano Marshall, né, a lógica da criação da Europa. Então, isso, claro que houve, enfim, está bastante documentado, analisado. O cenário atual, em função da própria crise da União Europeia, é de, por um lado, menos recursos e investimento na política externa. Então, há vamos dizer assim, uma voltada para olhar para dentro, né, inclusive em termos de recursos também. Então, a necessidade de você corrigir assimetrias internas, seja fundos estruturais, seja política macroeconômica, transferência de impostos, enfim, política fiscal, se pensa muito nesses termos. Então, há menos recursos para a política externa. Apesar do cenário global ser muito incerto também, muito desafiante, China, Estados Unidos, etc., a União Europeia está, num momento, muito mais inward-looking, né? Ela está olhando, tentando apagar fogos, vamos dizer assim, dentro. E, nesse cenário, interregionalismo, o apoio para blocos regionais, praticamente sumiu da agenda. Assim, nominalmente, se você for ler alguns documentos, ainda aparece. Mas, mesmo as negociações com o Mercosul, é porque elas já existem e o risco político de abertamente abandonar, vamos dizer assim, um processo já histórico é avaliado ainda como talvez não um momento. Mas eu diria que é mais pelo, vamos dizer assim, o path dependence, né, de que existiu isso, começou e está lá. Agora, as pressões para bilateralização, tanto do lado da Europa quanto do lado dos países do Mercosul, Brasil, Argentina, é enorme. Então, você realmente abandonar, né, a ideia de ter uma negociação conjunta e bilateralizar. Ou seja, com isso, a União Europeia estaria, como já fez com a Comunidade Andina, como já fez com a América Central, criando, na verdade, um incentivo para desregionalização, né, para retrocesso nos blocos regionais. E, mais uma vez, já pelo menos uns 5 anos que tem ocorrido isso. Então, só piorou, vamos dizer assim. Ou seja, atualmente, eu vejo como uma tendência de não apoio e muitas vezes ao contrário, né? De incitar a competição, a questão toda de entrar para a OECD, se é Argentina, se é Brasil, enfim, todo um vocabulário diferente que está agora na política externa da União Europeia. Creio que seja isso. Muito Perfeito. obrigado. Obrigada a vocês.